Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a urbanização, tá? Vamos tratar de alguns conceitos gerais e alguns fenômenos relacionados à urbanização, tá? Haverá uma outra aula sobre urbanização do Brasil, onde nós trataremos especificamente sobre o processo de urbanização do território brasileiro e sobre alguns fenômenos e problemas urbanos, tá? Antes de começar a falar de urbanização, a gente precisa diferenciar crescimento urbano de urbanização. Tá? São conceitos diferentes. Beleza? Vamos lá. O crescimento urbano, gente, é a expansão física horizontal das cidades e das áreas urbanas. Ou seja, as áreas urbanas dos municípios se expandem, crescem, aumenta o número de ruas, de avenidas, de bairros, de praças, de pontes, viadutos e por aí vai. Eu costumo associar com o cinza, a expansão do cinza, da cor cinza, referindo-se a asfalto, a prédio. Tá? Então, quando o cinza vai se expandindo horizontalmente, você tem crescimento urbano. Beleza? Isso é diferente de urbanização. Urbanização é um conceito diretamente relacionado à população. Para um local ser considerado urbano, ele precisa ter mais gente vivendo na área urbana, na cidade, do que na área rural, no campo. Tá? Então, mais uma vez, urbanização é quando você tem um aumento da população das cidades maior do que a população do campo. Tá? Então, é óbvio, dá para a gente sacar logo de cara, que isso está relacionado a um fenômeno migratório, que é o êxodo rural. Êxodo rural não é a transferência da população do campo para a cidade. Então, quando a população se transfere do campo da cidade a ponto de ter mais gente da cidade do que no campo, vira urbanização. Tá? Então, urbanização, um local se torna urbano quando a população desse local vive mais em cidades do que nas áreas rurais. Tranquilo, né? Facinho. O êxodo rural, por sua vez, a gente já sabe que ele está muito relacionado a um fenômeno que é o da industrialização. Né? A industrialização está relacionada, um dos maiores indutores do fenômeno migratório do êxodo rural não é o processo de industrialização? Então, industrialização e urbanização são fenômenos que andam de mãos dadas. Tá? Eles acontecem concomitantemente. Beleza? Tranquilo? Mas esse fenômeno da urbanização, ele aconteceu de maneira diferenciada no espaço e no tempo. Olha que coisa mais filosófica. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, esse fenômeno da urbanização aconteceu diferentemente, em épocas diferentes e de maneira diferente, nos países centrais e nos países periféricos. Tá? Nos países centrais, este fenômeno da urbanização teve o seu maior incentivo, né? Teve o seu maior desenvolvimento a partir da primeira metade do século XIX. Enquanto que nos países periféricos, que tem uma urbanização e uma industrialização tardias, ou seja, esses fenômenos, urbanização e industrialização, só chegaram aqui nos países periféricos bem depois do acontecido lá nos países centrais, somente lá pelo século XX, meados do século XX, é que a gente encara o nosso processo de urbanização mais propriamente dito. Tá? Então, esse processo de urbanização nos países periféricos está fortemente associado ao processo de relocação industrial. O que é isso? Vocês devem se lembrar. Relocação industrial é um fenômeno no qual as indústrias acabam saindo de países centrais e se instalando em países periféricos e semiperiféricos em busca de mão de obra abundante e barata, matéria-prima abundante e barata, menos impostos ambientais, menos rigor ambiental, mais subsídios fiscais, né, descontos, impostos e tudo mais. E elas fazem isso, essas indústrias, buscando diminuir o seu custo de produção e, consequentemente, aumentar o seu lucro. Isso só foi possível graças ao fenômeno da globalização e o desenvolvimento tecnológico nas áreas de transporte e comunicação. Tá? Mas o fato é que todo esse movimento e a ascensão, crescimento, surgimento e crescimento das indústrias, das empresas multi e transnacionais, fazem com que essas empresas
migrem para países periféricos e semiperiféricos, e aí sim dando um incentivo muito grande ao processo de urbanização nesses países, né? Porque essas indústrias, essas fábricas se instalam nas áreas de cidade. Então a população é atraída para essas áreas pela oferta de emprego que é gerado direta e indiretamente. Tá? E aí, quando a população sai do espaço rural e vai para o espaço urbano, neste fenômeno de êxodo rural, a partir do momento que você tem mais gente no espaço urbano do que no espaço rural, pronto, vira urbanização. Tranquilo? Bom, apesar de ter características diferentes, o processo de urbanização, tanto nos países centrais quanto nos países periféricos, teve uma consequência em comum, que é a chamada macrocefalia urbana. É o inchaço das cidades, inchaço entre aspas. Quando a cidade recebe um número muito grande de pessoas, né, um fluxo migratório em direção às cidades muito grande, e a cidade não comporta inicialmente esse número muito grande de pessoas. E isso pressiona os serviços públicos, isso gera uma série de problemas e fenômenos que a gente vai abordar na aula de urbanização do Brasil. Beleza? Bom, para variar, temos um mapa aqui mostrando as taxas de urbanização no mundo. Então, analisá-lo-emos. Olha só, cheio das mesóclises, parece até o Temer. Ó, quanto mais escuro, mais urbano, né? E aqui, ó, nessa cor aqui, as duas cores mais claras, na verdade, representam menos urbanização. O máximo desse laranja aqui é 50%, que não seria urbano. Se metade da população vive na cidade e metade vive no campo, ainda não é urbano. Está na transição. E aqui, se 25% da população vive na cidade, significa que você tem a maioria da população vivendo no campo, portanto não é urbano. Reparem que alguns países na África, alguns países, principalmente no leste, no sudeste asiático, tá? Também aqui na Oceania, são países que têm população majoritariamente rural. E o continente africano, como um todo, é um continente predominantemente rural. Continente africano, predominantemente rural. Beleza? Em termos mundiais, somente no ano de 2008, a população mundial passou a viver mais em cidade do que no campo. Tá? Então, segundo a ONU, em 2008, a população urbana mundial ultrapassou a taxa de 50%. Então, se ultrapassou metade da população do mundo vivendo em cidades, o mundo, o planeta Terra, se tornou um planeta urbano em 2008. Beleza? Bom, vamos para um pequeno histórico sobre o surgimento da cidade moderna, começando lá no século XVIII com as cidades industriais. Então, nos países periféricos, as cidades industriais surgiram lá no século XVIII e XIX, paralelamente à industrialização nesses países centrais, e nos países periféricos, mais de um século depois, somente no século XX, é que as cidades industriais despontam. Tá? Como o nome sugere, cidade industrial é um tipo de cidade que surge com a Revolução Industrial. E a gente sabe que a Revolução Industrial e a Revolução Agrícola também são fenômenos que acontecem paralelamente. Então, veja bem, por um lado você tem a população rural perdendo o emprego no campo por conta da Revolução Agrícola, mecanização, modernização da agricultura. Por outro lado, você tem a indústria surgindo nas cidades, gerando emprego e gerando a perspectiva de melhores condições de vida. Aí você tem um fenômeno migratório do campo para a cidade que é chamado de êxodo rural. Nossa Senhora. Então, com isso, você tem uma urbanização do tipo caótica ou espontânea. A galera chega na cidade e vai ocupando. Não pensa muito não, vai chegando e vai ocupando onde dá, onde tem lugar, onde ela quer, vai ocupando. Não tem nenhum tipo de planejamento, nenhum tipo de organização, nenhum tipo de critério. Simplesmente vai ocupando. Tá? E essa é a principal característica das cidades industriais, a urbanização caótica ou espontânea. E quais são as características dessa urbanização caótica? Estão aí. Aglomeração, ó que beleza, em épocas de pandemia. Ruas estreitas, falta de rede de água e esgoto, falta de saneamento e poluição. Então, essas são basicamente as características das cidades industriais. Tá? O rio Tamisa, na Inglaterra, durante a Revolução Industrial Inglesa, a Inglaterra teve o pioneirismo da Revolução Industrial,
o rio Tamisa ficou conhecido como o Grande Fedor, né? Todo esgoto, toda a produção, os dejetos fabris eram despejados no rio Tamisa. Então, o rio Tamisa ficou muito poluído. Tá? Uma coisa importante, nesta época, não havia distinção geográfica das classes sociais, ou seja, não havia segregação socioespacial. É outro conceito que a gente vai trabalhar com mais calma na aula de urbanização do Brasil, tá? Mas eu tenho que falar sobre isso. Na época das cidades industriais, a população não se separava no espaço geográfico por classe social. Ou seja, rico e pobre moravam lado a lado. Não havia um bairro de rico e um bairro de pobre. Não havia favela e alfaville. Tá? Então, não havia segregação socioespacial. A população não era segregada, não era dividida no espaço geográfico por condição social, por classe social. Tá? Então, o que diferenciava? Como é que as pessoas sabiam, né? Outras pessoas sabiam quem era rico e quem era pobre? É pelo padrão arquitetônico das construções. Isso está diretamente relacionado a alguns ditados e expressões populares. Especificamente sobre isso que eu estou falando, sobre diferenciar ricos e pobres, tem uma expressão, vocês já ouviram falar da seguinte expressão: fulano de tal está sem eira nem beira, se referindo a uma pessoa pobre, uma pessoa que não tem muitos bens, não tem muitos recursos. Né? Não sei se vocês ouviram, que isso é um termo a população mais velha que usa, né? Eu, como sou idoso, eu conheço bem essa expressão. Fulano de tal está sem eira nem beira. Vocês conhecem isso daí? Pois é, olha aí. Ó. Essa é a eira, essa é a beira e essa é a tribeira. Tá? Então, assim, quando você diz que fulano está sem eira nem beira, se referindo a uma população mais humilde, a uma pessoa que não tem muitos bens, muitas posses, é porque ele não tem dinheiro para construir isso na casa dele. Não estou dando para ver muito bem, não, mas este sobrado aqui do lado, essa construção aqui do lado, não tem eira e beira, muito menos tribeira. Tá? Então, aqui vive alguém de poucas condições, ou seja, alguém sem eira nem beira. E aqui vive alguém com melhores condições de vida, com mais dinheiro, alguém que tem eira e beira. Tá? Então, é curioso isso. A gente tem vários ditados, várias expressões populares relacionados a questões geográficas, a questões urbanas. Por exemplo, isso daqui, ó, falta de saneamento básico, né? Tá associado a um outro ditado, na verdade até um xingamento. É o vai a merda. Tipo, vai a merda. Tem duas versões para a origem desse vai a merda. Uma delas é que é o seguinte: os escravos levavam os pinicos, né, porque não existia coleta e tratamento de esgoto, rede de esgoto. Então, os donos, os senhorios, faziam suas necessidades básicas no pinico. Né? E aí o escravo levava o pinico até um local onde ele despejava. Isso daí, né? E aí as pessoas comentavam: e ó, lá vai a merda. Olha lá, ó, lá vai a merda. Levando os dejetos, tá? E tem uma segunda versão que eu particularmente acho bem mais interessante, que os escravos jogavam pela janela o conteúdo do pinico, tá? E aí, para não prejudicar nenhum transeunte, ninguém que estivesse passando ali por baixo, eles gritavam antes: lá vai a merda! E jogavam o negócio. É mais legal essa segunda hipótese aí, eu gosto mais. Então, assim, quando você mandar alguém a merda, já sabe a origem, tá? E tem várias outras. O pé rapado, por exemplo, o camarada que tinha um equipamento na entrada das igrejas, em que o cara que vinha de uma área que, né, não tinha muito calçamento, que tinha muito barro, ele raspava o pé ali naquilo, né? Às vezes até deixava o calçado dele e raspava o pé mesmo naquele equipamento para tirar a lama, e aí ele poder entrar na igreja. Então, esse era o pé rapado, ou seja, alguém que não tinha nem calçado e que vinha de uma área mais humilde também. Enfim, e várias outras, levar nas coxas, tem caroço nesse angu, enfim, várias outras que agora eu não me lembro. Tá? Mas especificamente sobre o que a gente está falando, sobre a divisão no espaço geográfico da cidade entre ricos e pobres, tá? Nas cidades industriais não havia essa divisão no espaço geográfico. O rico podia morar do lado do pobre.
o que diferenciava era geralmente o padrão arquitetônico das casas, dos sobrados, tá? Das construções. Então, o eira e beira, né? Fulano está sem eira nem beira, fulano não tem dinheiro para construir eira e beira na sua casa, ou seja, é pobre. Tá? Quanto mais eiras, beiras e tribeiras, mais condições, mais dinheiro essa pessoa tem. Beleza? Bom, vamos falar agora então da cidade moderna. A cidade moderna surge com o planejamento urbano. Dentro do planejamento urbano, a gente pode citar o urbanismo. E o urbanismo envolve construção, né, planejamento e construção de cidades e bairros, jardinagem e arborização, sistema viário, mobilidade urbana, tá? E a atuação do poder público. Ou seja, diferentemente da cidade industrial, onde era cada um por si, né, vai chegando na cidade, vai ocupando qualquer área, qualquer lugar, né? Na cidade moderna, há uma preocupação do poder público em transformar a cidade num ambiente mais aprazível, mais agradável para o convívio, né, para a moradia. Então, há investimento público em questões de saneamento, de jardinagem, de transporte. Tá? Alguns exemplos de cidades e bairros planejados. Brasília, Belo Horizonte, Teresina, Salvador, Aracaju, Goiânia, Curitiba, Palmas, no Brasil. Né? Washington, Nova Delhi, Zurique, Amsterdã, Las Vegas, lá fora. Tá? Tem vários outros exemplos de cidades e bairros planejados mundo afora. E aí, gente, agora sim, na cidade moderna, a gente pode falar de segregação socioespacial. Agora, não é o padrão arquitetônico das casas que diferencia rico e pobre, é o local de moradia. Agora a população é segregada socialmente no espaço geográfico da cidade. E a imagem mais clássica disso é essa daqui. Gente, se vê uma questão, se vocês virem uma questão dessa, uma prova de vestibular, não precisa nem ler a pergunta, já marca logo lá segregação socioespacial, que é a resposta. Não, eu estou brincando, você tem que ler a pergunta sim, tá? Analisar com calma, mas a chance da questão se referir à segregação socioespacial é de 99%, tá? Então, essa daí é a favela de Paraisópolis, em São Paulo. Vocês observam a favela ou comunidade de Paraisópolis de um lado e de outro um condomínio de luxo, tá? Ou seja, está claro, está muito claro onde que vive o pobre e onde que vive o rico, tá? Então, essa imagem é clássica de segregação socioespacial. Outras imagens. Rio de Janeiro agora. Eu acho que está bem visível no primeiro plano o local de moradia da população mais pobre e no segundo plano o local de moradia da população mais rica. Mais uma do Rio de Janeiro, São Conrado, um prédio luxuoso, espelhado, refletindo a comunidade, a favela da Rocinha. Tá? Mais uma agora fora do Brasil, na Índia. Mais uma vez, está bem nítida a divisão, a segregação no espaço geográfico da cidade, do local de moradia do rico e do local de moradia do pobre. Tá? Isto é segregação socioespacial. Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar na nossa análise aí de alguns conceitos para falar de metropolização. Metropolização, gente, é a formação de metrópole. Acho que o nome é bem sugestivo. Metropolização, surgimento de metrópoles. Mas o que é uma metrópole? A metropolização é crescimento acelerado de algumas cidades. Mas o que é uma metrópole? Bom, nesse esquema aí, vamos fingir que isso daí são cidades, tá? Cidade A, B, C, D, E e F. Beleza? A área urbana de municípios aí, então, A, B, C, D, E e F. Tá? Vocês podem observar que tem uma cidade maior do que as outras. Essa cidade A é chamada de metrópole. Qual é a característica dela? É uma cidade grande, como vocês estão vendo, e que exerce influência sobre cidades próximas. Ou seja, ela é referência para algumas cidades que estão próximas a ela. Tá? Mas que influência? Exerce influência no quê? Como assim? Principalmente na prestação de serviços, serviços ligados à saúde, educação, lazer e também geração de empregos. Tá? Então, mais uma vez, uma metrópole é uma cidade grande que exerce muita influência em cidades próximas. Ela é referência para outras cidades. Significa que muitos moradores das cidades B, C, D, E e F buscam a cidade A para diversos fins. Né? Para a educação, porque de repente a cidade A tem mais
escolas, tem mais universidades, centros tecnológicos, tem mais postos de saúde, hospitais e farmácias, tem mais opções de lazer, mais parques, mais salas de cinema, mais teatros, e tem mais oportunidade de emprego, porque tem mais fábricas, mais comércio. Tá? Isso a influência se dá nesse aspecto. Tá? Então, mais uma vez, metrópole é uma grande cidade que exerce influência sobre cidades próximas. Essas cidades próximas, por sua vez, são chamadas de cidades satélites. Tá? Isso é bem comum no caso de Brasília, mas, no geral, a gente pode dizer que cidades satélites são cidades que, assim como os satélites que ficam em órbita de um planeta, as cidades satélites são cidades que estão em órbita de uma metrópole, ou seja, influenciadas por essa metrópole. Tá? Bom, como vocês já estudaram lá na aula de migração, existe um fluxo migratório que é constante, que é diário, entre metrópoles e cidades satélites. São as pessoas que moram em B, C, D, E e F e que vão estudar ou trabalhar todo dia na cidade A, que é referência, tá? Tanto para a educação quanto para emprego. E no final do dia essas pessoas retornam para as suas cidades. Vocês se lembram que fluxo migratório que é esse? Que nome que se dá? Migração pendular ou diária. Tá? Diária, todo dia. Migração diária ou migração pendular. Tranquilo? Muito bem. Continuando com os conceitos. Já vimos metropolização, que é a formação de uma metrópole. Já vimos o que é metrópole. Já vimos o que é cidade satélite. Vamos falar agora sobre região metropolitana. Como vocês estão vendo no desenho, é o conjunto. Um conjunto de cidades que tem como polo, como referência, uma cidade maior. Essa cidade maior geralmente é chamada de metrópole. Então, todo esse conjunto que envolve a metrópole e as cidades satélites dessa metrópole é chamado de região metropolitana. Fácil, né? Tranquilo? Bom, e conurbação? Conurbação, gente, o conceito é esse daqui. Ó. Vou botar aqui, está aparecendo escrito aí. É o crescimento urbano horizontal, lembra a expansão física da cidade, as cidades vão crescendo. Então você tem que ter pelo menos 2 cidades se expandindo a ponto de as suas malhas urbanas ou manchas urbanas se encostarem, tocarem uma na outra e se unirem. Tá? Vira uma mancha urbana só. Isso pode acontecer com 2 ou mais cidades. Vamos olhar o desenho aí que vai ficar mais fácil de entender. Repare na cidade A. Já é uma cidade grande porque é uma metrópole. Olha o que vai acontecer com ela agora. Ela cresceu. A área urbana dela cresceu. E a cidade B? Também cresceu. A C, a F e a D. Repare que virou uma mancha urbana só. Eu vou voltar. Neste cenário aqui, você tem um espaço rural entre a cidade A, entre a metrópole A e as cidades satélites. Ó, isso aqui é um espaço rural. Tá? O que é espaço urbano é o que está em azul. O espaço rural é esse espaço aqui do meio. Essas linhas representam a conexão, tá? A estrutura viária e de comunicação também. A chamada rede urbana, daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas o fato é que entre a metrópole A e as cidades satélites, existem áreas rurais no meio. Neste cenário aqui, não existe mais área rural no meio. Está conurbado, ou seja, a mancha urbana de B encontrou com a mancha urbana de A, que encontrou com a mancha urbana de C, com a de F e com a de E. Ó, uma única mancha urbana que vai aparecer agora na cor cinza. Olha aí. Mais uma vez, as manchas urbanas de 2 ou mais cidades se encontram, formando uma única mancha urbana. Mas atenção, não forma um único município, uma única cidade. Continua sendo cidade B, A, C, F e D. Tá? Só o que juntou, que virou uma coisa só, foi a mancha urbana. Você não sabe onde está o limite dessa cidade, a não ser que haja uma placa, né, entre essas cidades aqui. Você não sabe onde está a divisa entre elas, a não ser que tenha uma placa indicando, ou que tem um rio que indique ali a fronteira, a divisa entre essas 2 cidades. Tá? Se não tiver, você não sabe. Você simplesmente está caminhando ou dirigindo, passa uma rua, você passou de uma cidade para outra. Tá? Então, este fenômeno é o fenômeno da conurbação. Então,
Mais uma vez, quando a mancha urbana de duas ou mais cidades se expandem tanto a ponto delas se tocarem, se encontrarem. Esse fenômeno é muito comum em regiões metropolitanas. Tá? Dá uma olhada aqui, então, para a gente confirmar essa história. Rio de Janeiro, RM do Rio de Janeiro, região metropolitana. Tudo que está nessa cor aqui, ó, meio avermelhado, meio cinza, é área urbana. Repare, parece uma coisa só, mas olha quantos municípios que tem nessa área. Você tem o município do Rio de Janeiro, que está aqui, ó, que é a metrópole, e você tem vários outros municípios. Aqui você tem Duque de Caxias, aqui você tem Magé, aqui você tem Niterói, aqui você tem São Gonçalo, tá? E Nova Iguaçu aqui. Então você vai. O mapa da direita está mostrando os municípios. Repare, parece uma coisa só porque está conurbado. Ó, mas são vários municípios formando uma região metropolitana. A RM do Rio de Janeiro. Tranquilo? Vamos seguir. Conceito de periferia urbana. Gente, presta atenção, porque isso aqui é meio complicadinho. A visão clássica desses conceitos, centro e periferia, é uma visão por natureza geográfica. Ou seja, centro é aquilo que está no meio, periferia é aquilo que está na borda, que está afastado do centro. Tá? Então, tá aqui, ó, centro, periferia, que está afastado do centro. Beleza? Na questão urbana, a gente chama de centro uma área que tem concentração de indústria, de comércio, de serviços, de integração viária e é o local de moradia de população de alta renda. Beleza? Essas são as características, as características principais de uma área central. Tá? Concentra indústria, comércio e serviço, é o local de habitação da população de alta renda e tem uma integração viária satisfatória. Já a periferia, aquilo que está mais afastado do centro, quais são as características urbanas? Precariedade de serviços, né, serviços precários, habitação de baixa renda, local de moradia da habitação de população de baixa renda, e carência de transporte, ou seja, pouca integração, pouca conexão, mobilidade urbana prejudicada. Tranquilo? Essa é a visão clássica. Na visão moderna, na visão atual, a gente não pode mais usar essas expressões, porque o caráter geográfico perdeu o sentido. Tá? Então, hoje em dia, o que a gente vê é o termo periferia sendo associado a uma expressão pejorativa, uma palavra pejorativa para definir o local de habitação de população de baixa renda. Tipo assim, aquele fulano lá veio da periferia. E o fulano é mó perifa. Tal. O pessoal comenta assim. Para se referir ao fato de que o cara vem de uma área de favela, uma área de comunidade. Tá? Por que eu falei que o caráter geográfico perdeu o sentido? Porque a periferia não está mais afastada do centro. Se você considerar a periferia com essas características, tem áreas com essas características aqui, em todos os lugares. E tem área com essas características aqui, ó, de centro, aqui, na periferia. Você tem. Vou dar um exemplo da nossa cidade, Resende. Se você for considerar a questão geográfica, o Alphaville de Resende é periferia. É periferia da cidade. Está afastado do centro histórico original da cidade. Tá? Está na área na borda da cidade, nos limites entre a área urbana e a área rural. E aí? O Alphaville tem características de periferia? Tem essas características? Não. Tem características de centro. Outro exemplo, o acesso oeste. O acesso oeste em Resende é uma área periférica. Aí você pode até dizer que tem algumas dessas características, mas também não tem algumas dessas características. Você tem ali um policentro. Você tem ali um subcentro, perdão. Policentro é a característica da cidade. Está aqui, ó, que eu vou colocar agora. As cidades estão cada vez mais policêntricas. E o acesso oeste é um subcentro. O acesso oeste tem oferta de lazer, tem oferta de comércio e serviço, tá? Abundante. Então, assim, tem indústria ali, você está ali perto da Votorantim e tudo mais. Então, é uma área que é um subcentro.
e está localizada na periferia geográfica da cidade. Vocês entenderam como é que é difícil falar na atualidade em centro e periferia? É difícil, porque na versão clássica, toda a população de alta renda se concentrava no centro, né? No caso brasileiro, há diferenças entre países, tá? Mas a população de alta renda se concentra no centro, que é onde estava a indústria, o comércio, o serviço. E a população de baixa renda, que não tinha lugar para ela ali naquele centro, ocupava as áreas mais afastadas, a periferia. Hoje em dia você não pode falar isso, tá? Porque as cidades são policêntricas e as periferias, no sentido de precariedade de serviço, habitação de baixa renda e carência de transporte, estão em todos os lugares, tá? E aí o termo periferia que é usado hoje é no sentido pejorativo, para determinar pessoas que vêm, locais, pessoas que vêm de lugares com pouco acesso, com pouca qualidade de serviço, tá? Tranquilo? Conceito de franja urbana agora, ou borda urbana, ou também subúrbio. Subúrbio é outro termo que vocês devem evitar. Tá? Subúrbio está carregado de discriminação, é um termo também pejorativo. Tá? Suburb, subúrbio, aquilo que não é urbano, que está abaixo do urbano. Tá? E não é propriamente isso na atualidade. Pode ter sido no passado, atualmente não é muito isso. O fato é que franja urbana é a área de transição entre aquilo que é rural e aquilo que é urbano. Então, as características se misturam nessa área de franja urbana. Tá? Características do rural e características do urbano. Características quanto ao uso do solo, quanto à paisagem e quanto à densidade demográfica. Por exemplo, tá? Vamos lá. Qual o principal uso ou os principais usos do solo no espaço urbano? Indústria, comércio e serviço. É o que você mais vê nos centros urbanos. Tá? E no espaço rural? Agricultura e pecuária. Tá? Em termos de uso do solo, atividades econômicas. E o que é que você tem então na franja urbana? Uma mistura. Você tem indústria, comércio e serviço, sim, mas você tem algumas áreas, alguns lotes vazios, alguns terrenos abandonados, baldios, que você tem agricultura e pecuária. Né? Então, mais uma vez, eu dou o exemplo ali do acesso oeste. O acesso oeste é uma área de franja urbana e é uma área que as características de uso do solo se misturam. Você vê de vez em quando uma vaca andando na rua ali, um cavalo solto. Você tem indústria, você vê residência, você vê muito comércio e serviço também. Então, uma área de franja urbana. Tá? Qual a paisagem predominante no espaço urbano? Elementos artificiais, ou seja, construídos pelo ser humano, também chamados de culturais, elementos culturais. Prédios, casas, viadutos, pontes, calçadas, postes, tá? Tudo que é construído pelo ser humano. O que você tem como predomínio na paisagem dos espaços rurais? Paisagens naturais, elementos naturais. Tá? Ou seja, árvore, rio, morro, né? Mais verde no geral. E na franja urbana? Mais uma vez, isso se mistura. Tá? Você tem as partes mais urbanizadas mesmo, com características mais acinzentadas, e partes com presença maior de elementos naturais. Então há uma mistura. Tá? A densidade demográfica no espaço urbano geralmente é alta, ou seja, tem muitos habitantes por quilômetro quadrado, e no espaço rural, geralmente, a densidade demográfica é baixa. Então, na franja urbana, a densidade demográfica não é nem tão alta quanto no espaço urbano, e nem tão baixa quanto no espaço rural. É uma transição mesmo. Beleza? Acho que vai ficar mais claro agora. Bom, tá aí. Eu vou fazer a animação aqui para adiantar. É isso. Olha aqui. Urbano. Tá? Ó, o urbano, bem característica do urbano, ó, predomínio de elementos culturais, né, fábricas e casas e prédios e tudo mais, uso do solo, densidade demográfica não dá para a gente ver, mas dá para a gente imaginar, se tem muitos prédios, tem muitas pessoas por quilômetro quadrado, né, por metro quadrado também. E o espaço rural, ó, mais árvores e tudo mais verde, aqui tem uma máquina, parece, mas é uma máquina agrícola, tem agricultura e tudo mais. Esse é o espaço rural em verde. Em cinza, você tem a franja urbana, essa transição. Reparem que você tem alguns prédios, algumas árvores, algumas casas. Vai mudando aos poucos, vai
realmente uma transição do que é mais urbano para o que é mais rural. Tá? Isso seria a franja urbana. Também aparece como franja rural-urbana, franja urbana-rural, acho que depende do sentido que você está analisando. Tranquilo? Mais alguns conceitos. Conceitos que são mais fáceis, tá? Mas a gente tem que falar. Megacidade. Megacidade é fácil, é uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Tá? Para ser chamado de megacidade, tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Com um detalhe, não vale região metropolitana. Tem que ser cidade. Tá? Região metropolitana tem várias cidades, tem a metrópole mais as cidades satélites. Aí não vale. Rio de Janeiro, por exemplo, a RM do Rio de Janeiro tem mais de 10 milhões de habitantes. Mas aí é a região metropolitana inteira do Rio de Janeiro. Não é só a cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então você tem aqui alguns exemplos de megacidades no mundo. No Brasil está em destaque aí a única megacidade é São Paulo. Tá? Então a única cidade que tem mais de 10 milhões de habitantes no Brasil é São Paulo. Tranquilo? Megalópole. Megalópole é quando duas ou mais metrópoles se juntam. Então, lembra do fenômeno da conurbação? A expansão da mancha urbana? Então, quando a expansão da mancha urbana é de duas ou mais metrópoles, tem uma metrópole aqui, outra metrópole aqui, as manchas urbanas vão se expandindo tanto que elas se encontram. Aí forma o que a gente chama de megalópole. Tá? Então, megalópole se dá quando a conurbação acontece entre duas ou mais metrópoles, não simplesmente duas cidades quaisquer. Tá? Tem que ser duas metrópoles, duas ou mais metrópoles. Exemplos de megacidades, de megalópolis no mundo. Wash, que é Boston e Washington, nos Estados Unidos. Chipix, Chicago e Pittsburgh, nos Estados Unidos. San Diego e São Francisco, nos Estados Unidos. Tokaido, tem que falar igual o japonês, hein? Tokaido. Tóquio, Yokohama, Osaka, Nagoya, Kobe, Kyoto. E aí, gente, tem uma questãozinha. São Paulo e Rio de Janeiro. Há controvérsias, tá? Há controvérsias se São Paulo e Rio de Janeiro formariam uma megalópole, tá? Eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha aí, a gente vai falar disso na aula de urbanização do Brasil. Aí a gente fala com mais calma sobre essa treta aí, se é ou não é, se São Paulo e Rio de Janeiro formam ou não formam uma megalópole, tá? Vamos falar sobre isso depois. Cidade global ou metrópole mundial. É fácil, é simplesmente uma cidade que tem importância mundial. Essa importância pode se dar por vários fatores, ou porque é uma cidade de economia mundialmente importante, porque é sede de bolsas de valores que são mundialmente importantes, ou que tem um apelo turístico mundial, né? Enfim, ou cidades históricas também, que tem uma história muito, muito importante. Então, cidades globais ou metrópoles mundiais são cidades que têm importância a nível mundial. Alguns exemplos, mundo afora. No Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, não preciso nem dizer, maior cidade do país, a sede da única Bolsa de Valores em operação no país. A economia do Brasil gira em torno da cidade e do estado de São Paulo. Rio de Janeiro tem uma importância histórica, já foi a capital do país, tem uma importância turística muito grande, Copacabana, o Carnaval do Rio de Janeiro, os pontos turísticos, o Cristo Redentor, por aí vai. Rede urbana. Rede urbana é simplesmente a conexão entre as cidades. Mas essa conexão não é simplesmente física, relacionada à rede de transporte. É também uma conexão relacionada às questões de comunicação. Tá? Então, geralmente aparece esse desenho aqui nas provas. Esse desenho refere-se à questão da rede urbana, da conexão, da integração entre as cidades. Tá? Não se preocupem com esse negócio de capital regional, não, que a gente vai explicar sobre isso na aula de urbanização no Brasil. É a chamada hierarquia urbana. Bom, e por fim, cidades cosmopolitas. São cidades que abrigam cidadãos de várias partes do mundo. Tá? São cidades que têm uma diversidade cultural muito grande. Basicamente, toda cidade global é uma cidade cosmopolita, tá? Porque recebe imigrantes e tem moradores que vieram de várias partes do mundo. Então, são cidades carregadas de cultura. Beleza? Cidades cosmopolitas. Bom,
Para fechar, a gente fala das funções urbanas. Tá? As cidades são classificadas de acordo com as funções que elas exercem. É claro que elas são múltiplas, né, essas funções, mas uma ou outra cidade se destaca por uma função ou outra, né, mais específica. Então, cidades turísticas são assim chamadas porque têm o turismo como ponto forte. Tá? Por exemplo, Las Vegas, Porto Seguro, no Brasil, Cancún. Tá? São só 3 exemplos, a gente tem vários no mundo e no Brasil. Tá? Mas são cidades que se destacam pelos atrativos turísticos. Cidades industriais são cidades que têm polos industriais muito importantes, que também se destacam na economia dessas cidades. Tá? Essa atividade industrial se destaca na economia da cidade, isso leva a cidade a ser classificada como uma cidade industrial. Então, Camaçari, que fica na Bahia, no Brasil, Córdoba, Manchester, Düsseldorf, na Alemanha. Então, você tem alguns exemplos de cidades industriais. Volta Redonda é classificada como cidade industrial, por conta da CSN. Aí o tipo de indústria não importa, tá, gente? No caso da CSN, é a indústria de base, tá? Metalurgia, siderurgia. No caso de Camaçari, na Bahia, por exemplo, é a indústria petroquímica, tá? Você tem vários exemplos de diversos tipos de indústria mundo afora. Cidades portuárias, aquelas que têm portos que são muito importantes e históricos, como o de Roterdã, tá? A cidade de Roterdã, nos Países Baixos, é uma cidade portuária. Santos, aqui no Brasil, é uma cidade portuária. Hamburgo, na Alemanha, Hong Kong, lá na China, em Hong Kong, e Boston também são cidades portuárias. Tá? Cidades comerciais talvez seja a classificação mais subjetiva, porque comércio todas as cidades têm, né? É óbvio. Mas quando a atividade comercial acaba sendo um pouco mais importante do que as demais atividades, essa cidade acaba ganhando a classificação de cidade comercial. É o caso, por exemplo, de Campina Grande. Aí tem muito a ver com o Agreste. Vocês lembram disso? Das sub-regiões geográficas ou zonas geográficas do Nordeste. A gente já estudou sobre isso. O Agreste ele é basicamente uma faixa que corta ao meio vários estados do Nordeste. E aí, como corta ao meio, é passagem entre interior e litoral, entre sertão, no interior, e zona da mata, no litoral. E aí, por ser área de passagem, o comércio acabou se desenvolvendo, né? Todo mundo tem que parar para se alimentar, para pernoitar, enfim, precisa de alguns equipamentos, né? Alguns materiais para o carro, alguns serviços, enfim. Áreas comerciais se desenvolvem nessa área do Agreste. Enfim, viajei, né? Falar de Nordeste aqui no meio da aula de urbanização. Cidades político-administrativas são cidades que têm funções políticas e administrativas, que são importantes. Geralmente, mas não necessariamente, são capitais. Então, por exemplo, Brasília, Pretória, Washington, Ottawa ou Aurora, como os canadenses falam, né? E cidades religiosas também é bem fácil, são cidades que têm um apelo religioso porque tem templos e aí tem peregrinações constantes em direção a essas cidades. Exemplos: Jerusalém, Aparecida do Norte, aqui no Brasil, no Vale do Paraíba, Santiago de Compostela, Meca, ali na Arábia Saudita. Tá? E é claro que você pode ter cidades que que misturam mais de uma função. São as chamadas cidades múltiplas. Tá? Tem múltiplas funções. Tá? Gente, veja bem, é óbvio que uma cidade pode ter várias atividades econômicas. Ela pode ter porto, ela pode ter um parque industrial, ela pode também ter uma área turística, ela também pode ter um comércio importante e pode ter templos religiosos que também atraem turistas e pessoas interessadas nesse tipo de turismo religioso. Né? Então, ela é classificada como cidade múltipla. Tá? E foi isso, gente. A aula de urbanização geral é essa. A gente encerra aqui uns 40 minutos, 45 minutos de aula. Qualquer dúvida, me procure nas redes sociais ou deixe comentários aqui embaixo. Tá? Primeiro vídeo que eu vou pedir isso, hein? Primeiro vídeo, hein? Se gostou, deixa um like e segue aí o canal e para mais videoaulas, beleza? Valeu!